Os bandeirantes são pontuados em nossa história como grandes heróis desbravadores do território nacional. No entanto, eles também exerceram um papel importante na manutenção da hegemonia escravagista no país. Como isso aconteceu? Eu me lembro quando eu era pequena, já na escola primária, e estudava História do Brasil, tinha aquela sessão sobre os bandeirantes, né? A gente aprendia os nomes deles, os nomes de batismo, e as alcunhas, os epítetos que eles receberam, pelas quais eles ficaram famosos ao longo da história, né? Como Anhanguera e E eles eram vistos como heróis, como você falou, desbravadores, eles se embrenharam pela vasta floresta virgem brasileira e no processo descobriram ouro e pedras preciosas. Então, a gente estuda os bandeirantes quando estuda o ciclo do ouro no Brasil, né? E descoberta de... ele achava, estava à procura de esmeraldas, mas achou turmalinas verdes e coisa e tal. Então, entrando pelo interior de São Paulo, interior, Minas Gerais, desbravando aquele território. E eu me lembro também que eles eram... as pinturas, né, as figuras dos bandeirantes eram sempre de fidalgos, né? De homens com um chapéu, de uma pluma e uma roupa assim, uma calça que era meio bufante, então uma roupa de um aristocrata. E hoje em dia a gente aprende que eles andavam descalços, que eles eram pobres na sua maioria. Na sua maioria, eles eram mestiços, né? Alguma mistura, e, e que também eles não estavam só a cata de ouro e pedras preciosas, eles também eram capitães do mato, eles escravizaram indígenas, eles mataram muitos indígenas. Então, é interessante a gente ver como, dependendo de quem conta a história vai adquirir um certo ângulo que pode não ter a ver com o que aconteceu realmente. Então, os bandeirantes eram pessoas que, como não tinham terra, numa época em que ter terras a terra era a riqueza, né? Era como se determinava a riqueza na colônia, eram pessoas que, então, vai lá e acha a sua terra, pega dos indígenas. Achou ouro no processo, que bom. Claro que eu estou falando assim a grosso modo, mas eles me lembram do movimento semelhante nos Estados Unidos de ir até o faroeste, né? Até a terra que beirava o Oceano Pacífico. Então, se sabia que havia terras e que o país podia se expandir. E quem é que vai lá pegar essas terras? Quem não tinha terra aqui no Nordeste. Então, vocês vão e achem terras para vocês. Mas as terras são ocupadas por indígenas. Ué, tira deles. E aí a gente vê... O que a gente vê nos filmes, até relativamente recentemente, eram as terras indígenas sendo exploradas, e aí os índios selvagens indo e matando esses pioneiros, essas pessoas que tudo que elas queriam era civilizar aquela região. Então, os bandeirantes também, a gente aprende assim, né? Eles foram lá, eles desbravaram o Brasil, eles aumentaram o território brasileiro, eles pacificaram tribos indígenas, não é assim que a gente aprende? Mas, na verdade, eles não eram negros, nem eram indígenas, muitos tinha portugueses também, né? Então, mas era um grupo que era desfavorecido economicamente. E aí, ao longo da história, eles foram reinventados como figuras nobres que fizeram tanto pelo nosso país.